Vamos começar. Ah, beleza. Estamos ao vivo, esperando a conexão com o Juliano. Aê, professor. Boa tarde, professor. Tudo certo? Bem-vindo. É um prazer poder estar participando desse momento, me acompanhando. Beleza, adoro. E vai ser muito bom a gente poder fazer essa discussão sobre a área de educação física. O pessoal está chegando, oi, Yasmin. Cara do céu, a internet tá uma benção. Já pode começar? Qual que é o... Vou dando oi pro pessoal aqui. Acenando, pessoal. Juliano, sua tela tá preta aqui no... Ah, caiu. Faz de novo. Juliano, vamos lá. Tenta de novo, Juliano, pelo Insta. Mandei agora. Caiu. Aqui, vou. Pois é, a internet está uma bênção. Eu vou dando oi pro pessoal aqui. Ela tá preta aqui no... Ah, caiu. Faz de novo. Tentando. Tá aparecendo agora? Como é que tá a imagem? Tu tá conectando aí. Aqui eu já tô vendo. Tá meio falhada, mas... Então, já tô te vendo aqui. Tô dando oi pro pessoal, boa tarde. Começando aqui a nossa live, informando. Gente, vão avisando seus colegas que não estão na live ainda, vão mandando os aviãozinhos aí, né? Chamando o pessoal para a live, vão subindo os corações. Oi, Iranira. Subindo os coraçõezinhos no Instagram distribuir. Beleza. Bem, aqui falando o professor Juarez, Educação Física do campus Porto Velho Calama. Vamos com mais uma live, dessa vez com o professor Juliano do campus de Paraná. Juliano, eu acho que o volume do computador está alto, você tem que baixar um pouco para... Está dando microfonia. Beleza, baixei aqui. Agora... Aí, ó, perfeito. Agora não estou me ouvindo de novo. Então, gente, hoje o professor Juliano vem para a gente com matemática, qual o papel da educação física no IFO, tá? E como de sempre, eu vou fazer como eu faço. Eu vou deixar ele à vontade para que ele possa se apresentar e depois ir explanando sobre a temática que ele vem trabalhando. Tá bom? Fique à vontade, Juliano. Boa tarde a todos, pessoal. É um prazer poder estar participando desse momento. Eu venho acompanhando algumas lives realizadas pelo professor Juarez, acho ótimo para a nossa área e para o Instituto Federal, para a gente poder aprofundar e mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Bem, meu nome é Juliano, sou professor de Educação Física do campus de Paraná, já trabalhei também no campus Ariquemes, então se tiver alguém de Ariquemes aí, já deve me conhecer, e trouxe aí uma temática que eu venho estudando desde 2017, eu fiz um mestrado nessa área, que é a questão do trabalho com o princípio educativo, e trazendo isso vinculado à noção, ao papel da educação física dentro do IFRO, do Instituto Federal de Rondônia. Bem, sou formado, graduado e licenciado em Educação Física, fiz especialização aí na área de Fisiologia do Exercício e sou mestre em Educação, do qual eu terminei final do ano passado, metade do ano passado, aliás. Eu tenho experiências aí na área da academia, na área de iniciação esportiva, eu sou ex-atleta de handebol, inclusive esse foi um dos motivos que me fizeram a seguir o curso de Educação Física. Tenho experiência na Educação Física escolar também, do ensino fundamental, iniciação com futebol, e principalmente na área do handebol.
um dos motivos que me levaram a estar estudando um pouquinho mais, entendendo essa temática, era justamente quando eu entrei no Instituto Federal de Rondônia. Eu ficava me perguntando como que eu poderia contribuir, enquanto professor de Educação Física, com o Instituto Federal. E que tipo de informação que a gente estava oferecendo para os nossos alunos também. E aí, para isso, eu precisava estudar vários documentos, as bases e diretrizes que balizavam o ensino do IFE. Bem, a partir daí eu consegui identificar uma concepção de educação que a gente trabalha no Instituto Federal, que é ter o trabalho como princípio educativo. Muitas pessoas, elas acabam associando a educação oferecida no IFE como uma educação puramente técnica, né, voltada especificamente para o mercado de trabalho. E, na verdade, não é bem isso. As pessoas que vivem, trabalham e conhecem mais a fundo sabem que a educação oferecida no IFE, ela busca sempre almejar o horizonte de uma formação integral, que esteja vinculada aí à questão social, à questão cultural, à questão da ciência e da tecnologia. E é nesse sentido que eu vou estar buscando fazer essa discussão aqui dentro dessa live. Eu seria ingênuo tentar responder qual que é o papel agora, deixar essa resposta, porque eu acredito que essa temática ela é bem mais profunda. Eu vou estar trazendo algumas reflexões para a gente estar discutindo isso e identificando o que os documentos dizem, o que a gente consegue ver isso na prática nas aulas de educação física. Bem, eu acredito que, então, o convite para participar da live ela vai ser uma oportunidade boa para a gente estar fazendo essa discussão. No mestrado, eu tive a oportunidade de estar estudando alguns conceitos, e dos quais eu gostaria de trazer alguns autores, as citações de autores importantes e que são pesquisadores dessa temática, que é o conceito da praxis, da formação integrada e também da formação integral. De um modo profundo, isso também acaba se relacionando sobre a nossa atualidade, né? O tempo que a gente vive. Também gostaria de aproveitar o momento, né, de agradecer ao IFRO, ao reitor, porque eu tive a oportunidade de pegar o afastamento aí de 1 ano e meio para poder me dedicar aos estudos, isso em virtude do IFRO. Então, agradecer ao IFRO pela oportunidade que eu tive. E agora, de alguma forma, trazer isso em forma de retorno. Bem, para a gente poder entender o papel social do Instituto Federal de Rondônia na atualidade, é preciso a gente entender a parte histórica, quando que surgiu uma ideia de educação técnica no Brasil. E isso surge ainda no ano de 1909. É um período em que o Brasil vinha sofrendo um processo de urbanização, em que as pessoas estavam saindo do campo e vindo para a cidade. E, naquele período, o governo precisava tomar alguma medida para ocupar essas pessoas. Então, em vez deles oferecer uma educação que permitisse uma emancipação social e econômica, eles ofereceram uma educação muito puramente técnica, da qual surgiu aí a expressão de uma das diretrizes que ficou marcadas na história aí, que ficou da seguinte forma: prover para as classes proletárias os meios que garantissem a sua sobrevivência, prover os desfavorecidos da fortuna. Então, uma expressão que ficou contida no decreto da época e que marcou, porque o decreto mostrava que o objetivo não era oferecer uma educação emancipatória, mas sim uma educação que pudesse ocupar as pessoas naquele momento. Ou seja, tirar um problema social que o Estado identificou e que poderia gerar outras situações. Durante toda a história, a educação técnica, então, ela acabou sendo associada, atrelada aos interesses do mercado e aos interesses políticos e econômicos, e industriais, inclusive, como um produto do seu momento histórico. Isso é lógico, até hoje a gente acaba vivenciando isso. Só que, com a introdução das bases da ciência, da tecnologia, a evolução tecnológica em si, industrial, ela acabou gerando uma necessidade aí de uma educação diferenciada, e aí a gente tem isso visto na década de 70 e 80. Então, com o avanço científico e tecnológico, há um debate muito grande de pesquisadores da época sobre novas bases para a formação de trabalhador. E nesse contexto também surge a teoria do capital humano, que, para quem não conhece, é uma teoria criada por Theodore Schultz, que ele falava, é um americano, ele falava o seguinte, que todo o dinheiro investido na educação, ou seja, todo o capital investido em educação, ele teria retorno econômico para o Estado e, consequentemente, para a sociedade. Então, de alguma forma, isso também acabou impactando aí na ideia e na concepção dos institutos federais, porque o governo, embora a gente tenha isso como uma política pública, o governo vê uma forma de estar investindo
nas pessoas e, com isso, tendo um retorno também, de forma econômica e de forma social também. Então, é importante a gente resgatar isso. Só que, na época de 70 e 80, a gente teve essa concepção associada muito à vinculação técnica industrial. O momento que a gente consegue ter uma associação mais à questão social mesmo, uma preocupação com a formação de uma educação que permitisse a pessoa ter uma reflexão mais crítica sobre as questões sociais, a partir da criação dos institutos federais, com a Lei 11.892 de 2008. Então, ela também surge como uma contraproposta essa dualidade entre ensino técnico e ensino médio, que se assentou historicamente no último ciclo da educação básica. Entre as principais críticas e a implantação também do Instituto Federal e da Educação Integrada, estavam a fragmentação do conhecimento daquele modelo antigo, modelo técnico, modelo de educação voltada ao desenvolvimento de competências funcionais, ou seja, aquelas voltadas para laborais, voltadas somente para o trabalho, ao interesse do mercado, e na prática eles acabavam funcionando da seguinte forma: o ensino médio ele acabava sendo destinado para quem tinha um poder aquisitivo maior, que pretendia seguir no ensino superior. Então, quem precisava ter uma renda mais imediata, quem era da classe média e da classe baixa, que precisava ajudar, inclusive, na rentabilidade da família, acabava seguindo para o ensino técnico, porque ele precisava de um trabalho, entendeu? Então, resumindo, o ensino técnico era voltado para os trabalhadores manuais e o ensino médio acabava sendo destinado para a elite da sociedade, destinado para estudo, para se tornar dirigentes da sociedade, representantes também. Então, com o surgimento do Instituto Federal, a concepção do trabalho como princípio educativo acaba mudando essa concepção de educação também. A gente tem aí uma das principais diretrizes nossas, que é a diretriz de 2010, um novo modelo de educação profissional e tecnológica. Ele fala o seguinte: o foco dos institutos federais será a justiça social, a equidade, a competitividade econômica e a geração de novas tecnologias. Responderão de forma ágil e eficaz às demandas crescentes por formação profissional, por difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos e de suporte aos arranjos produtivos locais. Daí que surge também a questão da integração. Quando você fala o termo integração, você está falando não só ensino integrado, integrar a base comum com o ensino técnico. Quando eu estou falando integrar, estou falando integrar com a realidade local, a realidade regional, integrar com os conhecimentos que sejam importantes para a formação dos alunos. Então, esse documento ele reafirma que a formação humana e cidadã precede a qualificação para o exercício da laboralidade e pauta-se no compromisso de assegurar aos profissionais formados a capacidade de manter-se permanentemente em desenvolvimento. Perceba o seguinte: esses novos objetivos eles se entrelaçam com a nossa realidade vivenciada atualmente. A gente vê uma mudança muito grande e muito rápida no setor industrial e na força de trabalho. Então, isso também requer uma resposta da formação da força de trabalho, ou seja, da formação do trabalhador. Então, a gente não tem mais um perfil de trabalhador muito mecânico, muito instrumentalizado. A gente precisa de alguém mais autônomo, alguém que seja um pouco mais flexível para poder resolver as situações que surgem. E daí também surgem essas diretrizes que acabam balizando o ensino técnico integrado. Bem, então, o Instituto Federal ele estabelece aí como uma política pública com compromisso de pensar o todo com um aspecto que funda na igualdade e da diversidade social, econômica, geográfica e cultural. E ainda estar articulado com outras políticas voltadas ao trabalho de renda, de desenvolvimento setorial, ambiental, social e mesmo educacional. Aí a gente também tem um outro documento que eu gosto de ler para poder entender. Foi um dos primeiros documentos que eu tive acesso quando eu iniciei o mestrado, e eu acho muito importante. É um documento que foi publicado em 2007, que ele trata das bases e princípios e diretrizes da educação integrada. Lá ele vai ressaltar a questão da concepção do trabalho como princípio educativo. Eu vou citar aqui um trecho, e aí eu vou fazer essa análise em cima. Compreender a relação indissociável entre trabalho, ciência e tecnologia e cultura significa compreender o trabalho como princípio educativo, o que não significa aprender fazendo, nem é sinônimo de formar para o exercício do trabalho. Considerar o trabalho como princípio educativo equivale a dizer que o ser humano é produtor de sua realidade e, por isso, se apropria dela e pode transformá-la.
equivale dizer ainda que nós somos sujeitos de nossa história e de nossa realidade. Em síntese, o trabalho é a primeira mediação entre o homem e a realidade material e social. Ou seja, essa concepção de ter o trabalho como princípio educativo, ela nos remete a bases teóricas, inclusive marxistas. Por quê? A concepção do trabalho como princípio educativo é entender que o ser humano ele tem uma característica que o difere de todos os animais, que é justamente a questão do trabalho. Os animais, enquanto os animais se adaptam à natureza, de variadas formas, o ser humano vai e adapta toda a natureza para si. Ele vai constrói prédios, constrói casa, indústrias, fontes. Então, e essa mediação, essa atividade, ela é definida, então, como trabalho. Para eu poder sobreviver, enquanto ser humano, eu preciso saber trabalhar. Ou seja, eu preciso saber as bases que me levam ao trabalho. Se eu não souber isso, eu não sei trabalhar, logo eu não sei sobreviver. Então, ter o trabalho como princípio educativo é eu adquirir isso. De que forma isso é realizado? Na sociedade antiga, a gente tinha aí as formas de conhecimento transmitidas entre os chefes e de outras variadas formas. Na atualidade, a escola ela é responsável por fazer, então, a transmissão, de ensinar os conhecimentos que foram culturalmente, historicamente adquiridos para essa nova geração, para que eles possam conviver em sociedade, sabe, exercer sua profissão. Então, o trabalho com o princípio educativo também parte dessa noção aí. O conceito de praxis, que é outro conceito importante, ela vem de origem grega. O termo significa conduta ou ação. É um processo pelo qual uma teoria passa a fazer parte da experiência vivida. Ou seja, a praxis, ela relaciona-se justamente com a junção da teoria com a prática. Não faz sentido eu ensinar só a parte teórica e não ter nada prático. Como é que vai ser aplicado aquilo que eu estou explicando, por exemplo? Entendeu? Então, é isso que a praxis traz. Na educação, então, ela tem o seguinte sentido. Ela diz respeito ao objetivo que estaria vinculado com a geração de trabalhadores qualificados, de integrar o ensino, tanto a teoria quanto a prática, a fim de que tornar as pessoas mais capazes de transformar sua realidade socioeconômica. A pessoa precisa saber que maneira que ela pode se emancipar social e economicamente. E, para isso, é necessário, lógico, ela ter as bases científicas, saber como que ela vai poder exercer o trabalho da melhor forma. E eu, por exemplo, quando eu fazia o curso de educação física, eu ficava me perguntando, né, o que eu preciso saber para poder executar minha função enquanto profissional de educação física. É uma preocupação que vinha da minha parte. E isso me instigava a querer estudar. Então, eu chegava do ônibus cansado, porque eu trabalhava o dia todo, e eu ia direto para a biblioteca para verificar o que ia ser estudado no dia, ou o que o professor tinha passado no outro dia, para poder me aprofundar sobre aquilo. Como é que eu ia dar uma aula, por exemplo, de um esporte se eu não sabia as regras, se eu não sabia fundamentos, se eu não ia saber história, da onde surgiu esse esporte? Ou, por exemplo, se eu vou explicar sobre o corpo humano, preparar um treinamento físico, eu preciso entender sobre o corpo humano, preciso saber sobre a mecânica do movimento. Então, isso acaba instigando, e é preciso que a gente entenda a importância dessa noção para a gente exercer da melhor forma aquilo que a gente se propõe. Lembre-se, o trabalho que eu venho falando, como princípio educativo, ele não é só o trabalho produtivo, aquilo que gera renda. É tudo que eu faço e que me torna humano. Então, quando eu estou estudando, eu estou trabalhando também, porque isso acaba me formando, é um processo de formação, que inclusive forma a nossa própria identidade. Aí, eu vou resgatar também a questão do conceito da formação integrada. Formação integrada, gente, no dicionário ela vai trazer esses sentidos de incorporado, unido junto. Eu já havia comentado inicialmente que a ideia de integração não diz respeito só ao ensino técnico e à base comum curricular, não é só isso. É muito mais profundo que isso. Diz respeito a gente incorporar, integrar os conhecimentos, de integrar também a questão da teoria e a prática. Então, vai muito além da questão da união de uma base comum com o ensino técnico, de uma formação para o trabalho, por exemplo. Trouxe aqui uma citação de 3 autores que estudam isso há décadas, e é importante. É uma obra dedicada praticamente para explicar sobre essa integração. Eles falam o seguinte: formação integrada significa que buscamos enfocar o trabalho como princípio educativo, no sentido de superar a dicotomia trabalho manual, trabalho intelectual, de incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e também como cidadãos. Então, diferente da formação sob a perspectiva instrumental do trabalho alienado, que não permite aí um desenvolvimento das capacidades intelectuais,
e da estrutura social, a educação integrada, então, ela tem um enfoque do trabalho como princípio educativo, e visa, sobretudo, uma integração da teoria e da prática pedagógica da ciência do trabalho, unindo aí essa concepção do saber e do fazer, essencial para o processo de formação humana. Bem, a gente tem aí, então, uma concepção ela bem marcante, né? E ela, inclusive, esses autores, eles acabaram ajudando na discussão da formação integrada, eles participaram dessa discussão enquanto pesquisadores da área. Não sei se o Juarez gostaria de falar alguma coisa nesse sentido. Só aproveitar essa sua fala, eu acho muito interessante, porque isso que forma um profissional, faz o profissional diferenciado. É a sua atitude, né? De chegar e querer estudar mais para poder entender daquilo que você está falando. Isso faz muitos dos profissionais hoje, dos bons profissionais que nós conhecemos no mercado de trabalho, seja na academia, seja na universidade, seja no Instituto Federal, esses grandes profissionais, eles tiveram esse viés. Eu não vou somente ir lá, ver a aula que está sendo dada e estudar só aquilo lá. Né? Ele quer fazer um diferencial, ele quer ser melhor, ele quer ser um diferente. Melhor o quê? Melhor que os outros? Não, o melhor que ele pode ser. Esse entendimento é muito difícil das pessoas captarem. A maioria dos alunos de faculdade, quando você conversa com eles, isso tem uma necessidade deles conseguirem entender isso. Esse é o primeiro aspecto do que você estava falando. Aí eu lembrei do quê? Porque o meu mestrado foi feito na Uni em administração, né? Então eu estudei muito mercado de trabalho de educação física. E em cima disso saiu o livro que eu coordenei, né? Fizemos um livro, eu, o Laxon, Iranira e a Andréa. Cada um falando de uma área de trabalho. E quando você falava da questão a questão de o que ser, o que entender, qual conteúdo tem que ser o melhor profissional de educação física. Aí esse livro nós fizemos justamente nessa concepção, porque a gente abordou mercado de trabalho dentro da universidade, mercado de trabalho dentro do ensino médio, do ensino técnico. A Iranira tem uma publicação que ela colocou nesse livro. O mercado de trabalho dentro da academia de ginástica, né, que foi o que a minha esposa trabalhou também, né? E aí, passando disso aí, uma das citações que você fez falou de trabalho manual e trabalho intelectual, certo? Isso mesmo. Como forma da educação integral. Então, e aí o que nós encontramos no mercado de educação física? O profissional que fala assim, não, eu sou bom fazedor. Né? Eu não organizo, eu não administro, eu sou um bom fazedor. Aí tem outro que fala, não, eu não gosto de ir lá e fazer, eu gosto de pensar a prática, eu gosto de estruturar, eu gosto de administrar. Fazer não é comigo. E aí você vem com esse conceito de educação integral para que o cara pense e organize e que ele saiba fazer também. Show de bola, cara. Muito bom esse conceito. Exatamente, Juarez. Eu acho que para a gente poder executar de forma eficaz aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente precisa saber tanto teoria quanto prática. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Se você me permitir, eu vou trazer aqui, resgatar um conceito de educação integrada, que a Marise Ramos publicou um livro sobre isso em 2017. Eu acho muito importante para a gente entender essa concepção de educação que a gente vive hoje no IF. Podemos constatar, ela fala o seguinte, gente, isso aqui é a citação dela. Podemos constatar que o ensino médio integrado ele tem uma dupla função. A primeira consiste em contribuir no entendimento dos jovens sobre a dimensão da sociedade em que vive, seja da política, na cultura, no trabalho, saindo da passividade e formando um cidadão uma opinião própria de forma autônoma a partir de sua realidade. E a segunda função, que apreenda as bases da ciência da natureza, da cultura e de todas as áreas que permitam operar a produção no patamar técnico de nosso tempo. Portanto, a sua principal característica é a perspectiva que oferece elementos para reivindicar uma educação geral, como inseparável em todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho. Vejam que aqui ela responde aquela fala que eu tinha feito inicialmente com relação ao ensino técnico oferecido no IFA. Ela fala aqui que educação integrada não é isso. Precisa reivindicar uma formação geral antes de ter uma formação técnica, que é uma formação voltada mais específica para o trabalho. Então, assim, é uma junção entre as duas, não tem como a gente desvincular esse tipo de formação quando a gente fala de educação integrada.
O termo integral também, quando a gente fala, a gente refere-se ao desenvolvimento do processo educativo, que ele pensa o ser humano em todas as suas dimensões, cognitiva, estética, ética, física, social e afetiva, ou seja, trata-se também de uma educação que possibilita uma formação integral do todo, em todos os seus aspectos, né? Gaudêncio Frigoto é outro autor que ele trabalha muito essas concepções, ele fala o seguinte: o sentido de uma educação integral no ensino médio integrado está no horizonte de uma educação que permita alcançar melhores níveis de conhecimento, ou seja, não é para estudar e parar, é para você entender que o processo de conhecimento é um processo contínuo, e com isso, consequentemente, melhorar a perspectiva da qualidade e da capacidade intelectual dos jovens trabalhadores, que se avance de uma formação intelectual a uma perspectiva ético, política e social. Então, vejam, essa perspectiva de formação integral é um processo contínuo também, não é uma coisa que para. Então, a criação da modalidade integrada, ela tendo o trabalho como princípio educativo, se a gente for ver, ela objetiva melhores possibilidades de emancipação socioeconômica, pois que ela permite que o aluno, por exemplo, do IFRO, opte, se ele vai, por exemplo, seguir na carreira de técnico, se ele precisa uma renda, precisa ajudar o pai ou a mãe, ajudar na renda de casa, a educação oferecida, ela permite isso, porque ele sai formado como técnico, e ao mesmo tempo que ele siga na graduação, que é o que eu consegui identificar nos resultados da minha pesquisa de mestrado. Ou seja, alunos relatando, agradecendo o IFRO, que eles puderam ajudar na renda, pagar as contas deles e, ao mesmo tempo, fazer um curso de graduação. E, inclusive, os institutos federais, eles sempre oferecem os cursos da área. Por exemplo, aqui em Ji-Paraná, a gente oferece o curso técnico em florestas e o curso superior em engenharia florestal. Então, todos os campos dos institutos federais, eles são pensados dessa forma, para poder verticalizar o ensino, ou seja, fazer com que o aluno, dá a possibilidade para o aluno seguir nos estudos, na área de conhecimento que ele vem fazendo. Sim. Então, conforme eu... Deixa eu só fazer um adendo agora, Juliano. Da mesma forma que você falou em relação ao aluno poder se direcionar, né? Nós temos também muitos relatos de professores da Universidade Federal agradecendo a gente pela formação que a gente dá dentro do IFRO. Porque chega lá, você tem um aluno que ele consegue reconhecer uma leitura científica melhor, que ele consegue desenvolver um trabalho científico melhor, ele tem muito mais noção do que o aluno que seguiu o ensino médio somente. Isso também é interessante. Sim, importantíssimo. Eu vejo que nossos alunos vêm obtendo muito sucesso. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar algumas informações em relação a isso. Antes de apresentar esses resultados, eu gostaria de tratar sobre 3 questões que são importantes nesse momento que a gente vivencia na atualidade. Eu não vou deixar de contextualizar, aproveitar esse momento para poder trazer essas questões. Primeiro delas é a dificuldade em realizar as atividades de ensino nesse novo formato, aí tanto para professores quanto para os alunos. Segundo, em virtude das dificuldades, alunos se questionando se vale a pena estudar, alguns, inclusive, pensando em desistir de sair do IFRO, e de que maneira eu, enquanto professor, enquanto nós, né, Juarez, poderíamos contribuir na manutenção e no êxito desses estudantes. Então, minha fala ela vai partir contextualizando para que vocês entendam o meu posicionamento. Nas primeiras semanas de aula, eu costumo trabalhar atividades lúdicas para que as turmas conheçam, né? E sair daquele clima meio travado, que ninguém conhece ninguém, um clima mais lúdico, para descontrair mesmo. Na segunda e na terceira semana, eu procuro trabalhar a temática de aptidão física voltada à saúde. E dentro dessa temática, eu trabalho com atividades práticas, que é um processo de avaliação física, com a bateria de teste da ProESP, que é o Programa Esporte Brasil. É um programa adaptado culturalmente para as realidades do Brasil, desenvolvido no Rio Grande do Sul. E nesse teste, a gente realiza flexão, salto, corrida, enfim, várias atividades para poder identificar e trabalhar também outras concepções teóricas. Então, o objetivo aí era que os alunos conhecessem o próprio corpo, conhecessem os limites, mas, ao mesmo tempo, que eu tivesse a possibilidade de orientar esses alunos e de mostrar, porque no momento seguinte, eu separo tabelas de classificação e mostro para os alunos quais os resultados que eles conseguiram, não o objetivo de competir com o colega, mas sim que eles conhecessem os limites deles. Por exemplo, se ele está bom, se a força dele é boa, se a resistência dele não é, e aí
é aí que começa os questionamentos com relação ao conhecimento sobre o corpo. É aí que eu consigo trabalhar, porque o menino começa a perceber que ele tem mais força que a menina. E aí eles começam a perguntar por que isso. Numa média geral, é claro, a gente sabe que existe em casos específicos. Aí eu consigo explicar que no processo de maturação biológica, o menino tem a incidência de hormônios que fazem com que ele tenha uma força maior. E isso se dá da mesma forma que a menina, quando a gente verificar a questão da flexibilidade. Então, se a gente pegar várias meninas e comparar com um monte de meninas, dentro da normalidade é que as meninas têm uma maior flexibilidade. E isso por causa dos fatores hormonais para permitir depois a gestação, ter o bebê, enfim. Então, eu consigo trabalhar uma série de temáticas dentro dessas práticas que acabam me permitindo eu trabalhar a questão da praxis. Então, nesse momento, depois do mestrado, eu consigo perceber que eu consigo fazer isso de forma mais eficaz, consigo relacionar a prática com a teoria e chamar a atenção dos alunos nesse sentido, para eles relacionar tanto a sair do abstrato, né, daquela teoria e partir para a prática, para poder dar experiência, que o ser humano ele aprende a partir de experiências. Então, se ele não tiver experiência, não tiver prática, ele acaba não se importando, não tendo relação, não criando uma justificativa para poder entender aquilo. Precisa entender por que é importante. Então, eu vim seguindo nesse sentido. Então, o objetivo aí é que a prática ela se torne uma parte integrante da teoria e que no plano acadêmico as atividades físicas se tornem referência para que os alunos assimilem o conhecimento necessário tanto para a sua vida pessoal quanto profissional. Sobre o plano acadêmico, pessoal e profissional, eu também entendo que é preciso dizer que essas 3 dimensões ela acabam se tornando fundamentais no momento que eu acabo fazendo os planejamentos. Por quê? Eu devo pensar de que maneira o conhecimento que eu planejei ensinar vai ser útil para a formação e o mais próximo possível de uma formação integral. A gente fala muito de concepção de formação integral, mas é difícil a gente trabalhar com essa ideia, porque tem que ser um ser trabalhado em todas as dimensões. Então, é uma possibilidade, não significa que a gente vai conseguir atingir, mas é sempre algo a ser almejado, né? Nesse sentido, o aluno acaba tomando um papel central nesse planejamento, e para poder reavaliar e mudar a condição das aulas. Para isso, é claro, eu preciso ter um feedback dos alunos e saber escutar eles também. Não sei se o Juarez vai querer falar alguma coisa sobre isso, eu já vou dar sequência na segunda questão. Vai lá. Então, retomando a primeira questão, as dificuldades em realizar as atividades de ensino nesse novo formato, tanto para professores quanto para os alunos. Então, eu vou falar um pouquinho do meu posicionamento. Iniciadas pelos estudantes em realizar essas atividades de ensino nas disciplinas, elas são também, mas talvez não observadas, presentes muitas vezes nos planejamentos dos professores, porque o professor sempre busca pensar antes no aluno, como que eles vão estar acessando, como que eles vão estar aprendendo esse conteúdo. E isso também, tanto com os fatores físicos, que é com relação ao acesso de internet, ter um computador adequado, materiais, não só dele, mas do aluno. Então, quando a gente faz o planejamento, a gente pensa no aluno também, mas também com o nível de complexidade que o conteúdo vai ser trabalhado requer. Então, tem tudo isso. E como que a pandemia ela veio muito rápido e se espalhou muito rápido, mesmo com toda a organização do setor pedagógico, toda a infraestrutura que a gente tem no IF, equipe multiprofissional, com psicólogos, pedagogo, enfim, a plataforma do AVA, que ela possui diversas ferramentas, com inserção de vídeo, lição, fórum, tudo isso que vocês já conhecem, ainda assim a gente vai encontrar algumas dificuldades. Por quê? Isso pode acontecer porque os professores e os alunos não estavam habituados ao ensino remoto, o que requer um tempo aí para a gente se adaptar, mas também, e principalmente, para mostrar para a gente que o ensino presencial não vai substituir o ensino não presencial, o ensino remoto não vai substituir o ensino presencial. Então, isso deixa mais evidenciado. O processo de educação, ele ocorre entre seres humanos. Não tem educação se não tiver ser humano trocando informação. Então, é outra coisa. Essa coisa que acontece na EAD é outra coisa. A gente tenta... O que acontece nessa situação que a gente vive hoje? É tentar minimizar o prejuízo que a gente está tendo. E a gente tem consciência de que isso é temporário. Então, é importante a gente manter o vínculo. O vínculo, quando eu digo vínculo professor e aluno, esse vínculo humano. Então, a gente procura amenizar isso como? Fazendo live, gravando aula, tendo esse contato com o aluno para poder trocar informação, saber as dificuldades e, através disso, da melhor forma, programar uma aula. Aqui em Paraná, isso acaba se revelando cada vez mais. Então, o ensino remoto não vai substituir. Havia uma discussão, um tempo atrás, de que o ensino EAD ia substituir. Eu acho que isso caiu por terra na atualidade, né, Juarez? Não tem como você olhar para todas essas dificuldades que a gente enfrenta e falar, não, o ensino EAD agora vai substituir. Não tem isso, não.
Então, eu gostaria de saber como é que está em Porto Velho, o que você acha disso, Jones? Aqui em Porto Velho a gente está fazendo da mesma forma, né? Essa live que nós estamos fazendo agora faz parte do trabalho que nós estamos fazendo, com um projeto criado justamente para ir atrás do aluno onde ele está. Apesar de falar assim, às vezes o aluno não tem a internet, às vezes ele não tem aluno. O problema não é a internet só. Tem que ver o seguinte, ele não tem o celular, às vezes ele usa o celular do pai emprestado. Agora vai usar o celular para entrar no AVA, para baixar uma tarefa. Então, muitas vezes a gente colocando uma plataforma onde ele tem mais afinidade do que o AVA, como você falou, ele não estava acostumado, mas o Instagram ele está. O Facebook muitas vezes não cobra os dados dele, então ele acessando pelo Facebook também, com as lives, torna esse acesso a ele mais fácil. E a gente coloca a tarefa lá como um meio de nortear o que ele vai fazer, né? Nortear, mas não como única forma de acesso. Uma das discussões que a gente tem tido com a coordenação do curso e com a direção de ensino é justamente, não vamos engessar. Se você deixa somente um canal para o aluno aprender e ele não tem como acessar esse canal, você acaba privando ele desse ensino, que é dito tão completo como integrado, né? Então, vamos oferecer todas as formas. Faz live, usa o AVA, usa as plataformas digitais que ele está acostumado a acessar. Se for necessário imprimir algum material, imprime o material, deixa tudo à disposição. E ele vai se adequar de forma que ele consiga realmente se desenvolver nisso ali. Ele não vai ficar parado, ele vai querer acompanhar o que está acontecendo, né? E poder crescer com o ensino. O que a gente está fazendo é oferecer para eles, e aí eles têm que também fazer o papel deles. Isso mesmo, Juarez. Aqui a gente também vem fazendo isso. A gente tem autonomia para estar discutindo e verificando a situação e tentando resolver os casos em que os alunos não conseguem acessar muitas vezes o AVA e o prazo está acabando. Então, eu já aceitei muita atividade de aluno no WhatsApp para poder não prejudicar, porque a gente sabe que, da mesma forma que a gente tem dificuldade, às vezes a internet não está legal aqui em casa. E aí? Como é que eu vou dar aula? Então, o aluno também pode estar vivenciando. E isso pode se agravar ainda mais, porque eu tenho um emprego, eu tenho meu salário, mas e o aluno? Entendeu? Eu não sei, às vezes, se o pai do aluno não está empregado, então a gente tem que entender isso também. Dando um prosseguimento, eu vou retomar aquela segunda questão para fazer essa discussão. Em virtude das dificuldades, alguns alunos se questionando se vale a pena estudar, e alguns, inclusive, pensando em sair do IFE. Peraí, mas se sair do IFE vai fazer o quê? Vai para onde? A gente tem que lembrar aí que todas as escolas estão atuando de forma remota. Então, mesmo aquelas que tinham paralisado as atividades de ensino lá no primeiro momento, elas tiveram que retomar, porque não tinham um aparato pronto na época, né? Agora tiveram que retomar e agora elas atuam de forma bem adaptada e com recursos bem limitados, muitas vezes não apropriados, né, para o ensino em forma EAD. Então, sobre isso, a gente precisa reconhecer que o IFE ele acaba se sobressaindo. A gente tem uma ferramenta aí muito boa, o AVA, ele foi implantado há vários anos. Eu lembro que quando eu entrei em 2016 no IFE, ele já era uma plataforma oficial, como registro de aulas EADs, que são aquelas aulas que caem em dias de feriado ou coisas do tipo, e a gente acaba passando atividade para os alunos e registrando em outras datas. Então, a gente sabe todas as vantagens e possibilidades que essa plataforma nos dá. Isso permite que a gente tenha o vínculo que eu falei anteriormente, esse vínculo humano entre professor e aluno. É ideal para o ensino médio integrado esse novo formato? Claro que não. Se a gente discute uma educação integrada, esse aqui não é um formato ideal. Eu já falei, eu coloquei meu posicionamento, mas a gente sabe que a gente precisa manter o vínculo. E a gente sabe também que não vai manter a qualidade do ensino presencial. O ensino, a relação de um ser humano, de uma pessoa com uma pessoa presencial, não consegue substituir. Mas a gente consegue amenizar isso da melhor forma e ter consciência de que isso é passageiro. Vou retomar algumas informações que eu havia comentado sobre o meu mestrado. Um dos objetivos da minha pesquisa era, além de aprender mais sobre o ensino integrado, então, era conhecer o perfil dos alunos, né? Que tipo de aluno que a gente estava formando no IFE. Então, minha pesquisa foi direcionada inicialmente no campus ariquemense, eu estava trabalhando lá na época, e aí, nesse período que eu iniciei a minha pesquisa, eu vim para o campus de Paraná. Então, eu acabei realizando, a minha população foi os alunos egressos de Paraná. Foram os alunos formados no ano de 2015 e 2016, dos cursos técnicos integrados de Química, Florestas e Informática.
De todos os alunos egressos, eu consegui um e-mail de 252 egressos. E encaminhei um formulário, dos quais 138 responderam, ou seja, metade dos alunos conseguiram essa resposta. Eu pude observar informações importantes para os alunos que estão nos assistindo aí. 89% dos alunos afirmaram que deram sequência nos estudos. 9%, cerca de 9% em cursos pré-vestibular. O restante, em sua maioria, no nível de graduação, que é um dos objetivos que o Instituto se propõe fazer, que é dar sequência, verticalizar o ensino. Então, a gente tem conseguido fazer isso com esse. Em outra questão que abordava as contribuições do curso técnico para o desempenho profissional, eu pude observar que 10% dos egressos consideravam a formação obtida no IFRO não contribuíram em sua prática profissional, 13% consideram que contribuiu razoavelmente, 18% pouco e 59% que contribuiu muito. Ou seja, 90% fala que o IFRO, de alguma forma, contribuiu para a prática profissional, mesmo sabendo, mesmo identificando no formulário que cerca de 30%, 35% dos egressos só se dedicavam aos estudos. Então, eles não trabalhavam. 30%, 35% dos egressos, eles só estudavam. Eles afirmavam que os pais tinham condições financeiras para isso e que, por isso, eles se dedicavam somente aos estudos. É uma informação importante para quem está nos assistindo. A gente tem aí cerca de 70% dos alunos do IFRO, aqui, eu não sei se é de Paraná ou se é geral, isso foi passado numa reunião recentemente, estão em situação de vulnerabilidade ou são de média e baixa renda, ou seja, é aquela população que o Instituto se propõe a atender também, que é mais um ponto importante aí. Aqui eu trouxe até um relato de um aluno que eu achei legal para trazer. Ele fala o seguinte: o curso não só prepara para o mercado de trabalho, mas também para a realização de vestibulares. Minha turma foi um exemplo disso. Muitos estão em universidades afora, e alguns trabalhando na área, inclusive. Aqui tem um outro relato de outro egresso. Não estou na área, pois consegui uma vaga de emprego em concurso público, o qual consegui alcançar muito pela qualidade do ensino da instituição em relação às disciplinas comuns do ensino médio. É importante ressaltar aí, outro dado que eu encontrei, que aproximadamente 45% dos egressos de 2015 e 2016, eles exerciam em 2018 e 2019 algum tipo de atividade profissional, sendo 26 em trabalhos formais e 11 deles, inclusive, em concurso público efetivo. Então, isso é importante. Dos alunos egressos que não estão no mercado de trabalho, a gente tem aí alguns motivos específicos, que é, como eu falei, que os pais tinham condição de poder bancar eles, para eles poderem se dedicar ao curso de graduação, seguir os estudos, e também interesse próprio. Motivos particulares, eles colocaram no questionário. Aqui a gente tem um outro relato mostrando a questão da importância do ensino técnico. O outro egresso falou o seguinte: o curso técnico de minha formação é excelente, uma vez que abrange conhecimento muito relevante para o mercado de trabalho atual. A experiência que tive no IFRO jamais me causou arrependimento, e isso serviu de um grande crescimento profissional, mesmo atuando em área distinta, e também um crescimento pessoal importantíssimo. É o que eu pude perceber. Muitos alunos que não seguiram naquela área técnica que eles vinham fazendo, por exemplo, aí eu me formei em informática e eu fui fazer um curso de engenharia da florestal, alguma coisa fora da área. Mesmo esses alunos, eles falaram que aqueles conhecimentos que eles obtiveram da base comum e mesmo da área técnica serviram de alguma forma, porque eles tiveram acesso a conhecimentos. Lembra que eu retomei aquela questão da formação integral do ser humano? Então, você não pode voltar especificamente para o ensino técnico, mas você pensar numa formação, uma base geral desses conhecimentos, uma base das ciências, da tecnologia, da cultura e do trabalho. Com relação à contribuição, essa perspectiva que os alunos têm da contribuição desses conhecimentos, tanto teórico quanto prático obtido no IFRO, 94% dos alunos eles consideram entre ótimo ou bom. Olha o ponto positivo aí. E isso também se assemelha em relação aos conhecimentos práticos. Só que aí você tem um ponto, tem uma diminuição desse percentual, e aí os alunos justificavam que os conhecimentos práticos poderiam ser aprimorados. Por quê? Em 2015 e 2016, quando eles se formaram, não tinha tanta visita técnica. Os locais, as indústrias daqui eram distantes e os recursos limitados, e isso acabava dificultando o entendimento deles. Isso é importante para que a gente busque, brigue, para que a gente tenha recursos na instituição, para que os alunos possam fazer essas visitas técnicas, que eles tenham essas experiências e entendam como que funciona a realidade na prática, né? Para poder entender. Ele se formou em técnico informático e nunca entrou em laboratório de informática, então é difícil.
Então, o IFRO, ele tem um aparato muito bom nesse sentido, que ele tem laboratório de informática, tem laboratório de química, mas as visitas técnicas foram elencadas e são elencadas como importantíssimas no processo de formação aí também. Aqui eu tenho um relato do outro aluno, ele fala o seguinte: a educação que tive no IFRO me permitiu uma base teórica razoável para que eu pudesse cursar meu curso superior, e ainda que eu tivesse meios de me manter estudando caso eu precisasse de dinheiro. Vejam aí. Então, é aquela coisa, né? Ele sai formado no ensino técnico, dá uma base para ele trabalhar, uma profissão, mas isso não cessa por aí. Ele pode seguir no ensino superior ao mesmo tempo. É um aproveitamento também. Então, de uma forma geral, vendo isso, analisando isso, é satisfatório a gente saber que a gente consegue, de alguma forma, poder ajudar na formação dos alunos. Que mesmo com todas as dificuldades que a gente vem tendo nesses últimos anos, com a redução dos recursos por parte do governo federal, em virtude de todas as dificuldades que a gente vem assistindo, né, a gente consegue ter um feedback positivo dos alunos. Então, assim, é aquela coisa, a gente vem tentando se dedicar e a gente consegue, isso é tão gratificante quanto qualquer outra coisa. É isso que faz a gente querer mais, se dedicar mais na nossa profissão. Eu lembro até uma frase... Temos uns 10 minutos só, viu? Ah, tá. Eu vou acelerar aqui. De que maneira eu, enquanto professor de educação física, posso estar contribuindo na formação dos estudantes, então? A educação física, gente, ela trabalha com a cultura corporal de movimento. O que é isso? Tudo que há inerente aos conhecimentos sobre o corpo, a cultura voltada a isso, a educação física acaba trabalhando. E isso, se a gente parar para analisar, é muito importante. A gente tem a parte física, a parte intelectual, a parte do corpo, a gente tem tudo, um monte de elementos que fazem parte, então, da educação física. São vários elementos. Então, existem elementos presentes na cultura corporal relacionados ao corpo humano que caracterizam uma especificidade de saberes curriculares que devem ser sistematizados e pedagogicamente aí implementados em práticas de ensino. Entre as práticas corporais sistematizadas, eu gostaria de citar algumas, a gente tem o esporte, as danças, ginásticas, as lutas, práticas corporais de aventura. E aí, dentro disso, a gente tem os temas articuladores do conhecimento. Lembra que eu falei? A praxis vincula a teoria com prática. Então, a gente pode trabalhar o corpo e trabalho, a saúde, qualidade de vida, opressão, discriminação, preconceito, violência, drogas, doping, enfim, a gente tem vários eixos temáticos aí que a gente consegue trabalhar. Eu vou pedir aí para o Juarez qual que é a importância do esporte como parte, como que você vê isso. Qual esporte? Como você vê o esporte como parte do conteúdo da educação física escolar? E nessa mediação didático-pedagógica do esporte que a gente faz, transformando em atividade escolar, por quais mudanças ele deve passar? Ou você considera que ele deve ser trabalhado da forma como a gente vê? Na verdade, o esporte, consideramos que seja ele é um dos conteúdos, né? Ele não é só atividade física. E muitas vezes as pessoas, os pais, os alunos, os diretores, eles nos veem como simplesmente promotores do esporte. E o esporte é só um caminho, é um dos meios que a gente usa para chegar no objetivo final, que é a formação integral do nosso aluno, né? A gente trabalha corpo, mente, a gente trabalha a saúde, a gente trabalha a cognição do aluno em todas essas dimensões dele. A gente tenta enxergar ele como um ser humano completo. Não adianta a gente olhar e achar que é uma máquina de reprodução de movimentos. Não é isso. E acho que a coisa mais difícil de fazer, a luta mesmo que a gente tem, é de conseguir mostrar para eles que o exercício físico vai agregar muito mais do que somente você se mexer, você suar, né? A ideia é justamente mostrar para eles que o exercício físico ele vai trazer uma saúde para que eles possam fazer as outras atividades intelectuais, as outras atividades profissionais, né? Não só o fazedor de atividade, nem só o pensador de atividade. Ele vai justamente trabalhar a integralidade do aluno. Exato, Juarez. Muito bem colocado. Essa questão da integralidade. Como o Juarez falou, esse é um tema polêmico, gente, por isso que eu trouxe aqui. A gente tem sempre essa discussão. A gente tem essa questão do esporte na escola, como que ele deve ser trabalhado. Por quê? Porque inicialmente na educação física, quando o esporte ele era trabalhado, ele tinha objetivo de inserir o esporte de rendimento, aquela noção de esporte de rendimento, que a finalidade é competição. É diferente de um processo de formação. A gente sabe que 99% dos alunos eles não vão
que estão estudando, eles não vão se tornar atletas de alto rendimento. Então, não tem por que eu trabalhar a questão só da competição. Então, é preciso fazer reflexão diante disso. E no IFRO, eu, particularmente, vejo 3 razões para a presença do esporte nas aulas. Os jogos internos, do interclasse, que é um momento de integração das turmas também, através dos esportes. A segundo motivo, possibilidades pedagógicas, lúdicas e adaptações que os esportes nos possibilitam. Ou seja, o esporte é um meio, ele não é um fim daquilo que eu faço. E terceiro, o aprendizado da cultura corporal de movimento. Eu consigo trabalhar habilidades aí através do esporte. Inclusive, eu queria retomar uma questão sobre isso. A gente percebe que a educação física é um dos poucos momentos que o aluno consegue ter para poder se exercitar dentro da escola. E na vida adolescente, porque a gente sabe que a maior parte da vida de muitos alunos é passada dentro da escola. E a gente não tem momentos de lazer, momentos de atividade física. O único espaço que tem é a educação física. Eu costumo trabalhar um documentário com os alunos do terceiro ano, principalmente, que é um documentário nome Muito Além do Peso, que ele trabalha a questão da nutrição e falta de atividade física nas escolas brasileiras. E nesse documentário o aluno fala que ele só faz 15 minutos de atividade física durante a semana, que é na aula de educação física. Então, é um dos poucos momentos que as nossas crianças, nossos jovens têm para poder fazer atividade física. E por isso que eu resgato isso muito. Eu trabalho pouco assim, trabalho 20% teoria e 80% prática. E dentro da prática, eu procuro vincular a teoria. Tem momentos que eu faço reflexão, porque, por exemplo, se eu faço uma corrida e um aluno se cansa, ele vai me perguntar por que está doendo embaixo da costela dele. Entendeu? E é um momento oportuno para eu estar explicando fisiologicamente por que ele vai sentir aquela dor. Então, e aí surge um outro problema, aluno com cãibra. Aí eu falo, mas eu senti cãibra, professor, eu fui fazer atividade física esse final de semana e eu me senti cãibra. É um momento adequado, ideal para poder tirar a dúvida do aluno, falar que é por causa da hidratação, a falta de alguns nutrientes. Então, é esse tipo de momento que eu falo para relacionar a praxis. Então, o momento de eu falar teoria e prática é no momento da prática. Eu entrelaçar esse conhecimento é o momento de relacionar ele com a prática. E isso cria significado naquilo que eu faço. Outra temática que eu costumo trabalhar bastante é a atividade física voltada para a qualidade de vida. Mas como que eu faço isso? Então, eu altero sempre teoria e prática e essas reflexões, buscando ter sempre um feedback dos estudantes sobre aquilo que eu venho fazendo. Por fim, aqui eu gostaria de retomar a questão principal, que é qual o papel da educação física no IFE, então. Então, a partir de tudo aquilo que eu falei, eu percebo que a atribuição da educação física, enquanto componente da base comum curricular aí, e sob a perspectiva de ensinar tendo trabalho com o princípio educativo, é desenvolver uma formação baseada na unidade entre o trabalho, a ciência e a cultura, como dimensões fundamentais da vida, e abordando o conhecimento da cultura corporal de movimento em sua historicidade. Trabalhar a questão da noção da história, saber que o esporte hoje ele é assim, mas nem sempre foi assim. Então, como que surgiu esse esporte? O que eu estou querendo dizer, gente, é que não é uma aula teórica ou uma aula prática. A educação física, ela predomina a prática, mas ela entrelaça-se com a teoria. E esses momentos, eles são muito importantes para a formação do aluno, a fim de abordar também temáticas que estejam entrelaçadas a esse contexto. Então, nesse sentido, é preciso que o conhecimento esteja vinculado também à necessidade, à realidade dos alunos, para que tenha um real significado, tal como bullying, discriminação, fair play, algumas temáticas que estejam no contexto do aluno. A dominância de determinados esportes na cultura, por exemplo, também é outra temática que dá para ser trabalhada, por isso que eu vejo muito importante que a gente trabalhe isso na aula de educação física e que ela faça parte das discussões das nossas aulas no IFE. Então, tudo isso a partir de uma perspectiva também histórico-crítica, para que o aluno saiba analisar aquilo, verificar se aquilo realmente é bom ou não para ele, entender qual que é o significado disso, porque se você analisar aquilo fora de contexto, você não consegue entender. E o objetivo dessa formação é produzir novas formas de pensar e agir. Por que isso? Porque é assim que a gente consegue uma formação emancipatória, tanto social quanto economicamente. Se o aluno não tiver atitude, se ele não tiver iniciativa de querer participar daquele processo de mudança, a gente não consegue mudar a realidade dele. Então, é fundamental que o aluno compreenda que esses conhecimentos da educação física, eles são parte de uma unidade que vislumbra uma formação integral do ser humano. Então, é uma parte importante para a gente ter essa noção de formação integral. E todo o conteúdo deve ser entendido e desenvolvido também como um processo de construção.
de uma identidade, tendo o trabalho como princípio educativo. Por fim, o papel da educação física é contribuir para uma sociedade menos desigual, que a gente vê principalmente no Brasil. Então, os institutos federais eles têm um papel importantíssimo nesse processo. E eles ganharam uma expansão e uma importância nesses últimos anos semi-igual dentro da história de desenvolvimento histórico do Brasil, a fim de buscar um desenvolvimento e uma formação autônoma e mais solidária das pessoas que vivem no Brasil. Bem, é isso, eu acho que esse é o papel da educação física. O Juarez, se quiser contribuir nesse sentido, assim, eu acho que a educação física vai além disso, mas dentro dessa semana que eu tive para poder preparar essa fala, eu percebo que é isso. Eu até penso em fazer o meu doutorado em cima dessas temáticas, que eu acho muito importante, que eu possa também pesquisar e contribuir nesse sentido. A fala é sua, Juarez. Muito obrigado pelo momento e o convite aí. Cara, você está muito parabéns, tá? É justamente isso, Juliano, que a gente gosta de ver, um profissional que tenha essa primazia dentro da sua área, que tenha interesse em trabalhar o aluno como um todo, em trabalhar junto com o aluno, não é chegar lá e impor um conteúdo. Você vai e trabalha junto com o aluno para poder levar o nível do aluno, não só o nível físico, mas o nível de pensamento, né? Hoje, todo o meu foco, por exemplo, nas redes sociais, hoje, tanto nessa live, eu tenho também um outro projeto que está sendo com o pessoal, os colegas de fora, né? Estou trazendo os colegas de São Paulo, colegas até de outras áreas que eu estou trazendo na sexta-feira ou no sábado, são justamente para poder a gente mostrar para a sociedade que a educação física é mais do que só esporte, né? A educação física é muito mais do que isso. Apesar de falar educação física, né, tá a impressão que é só educação do físico, mas a gente busca essa integralidade não só do aluno nosso do ensino médio, mas quando ele sai também, quando ele é egresso nosso. Nossa, como dá prazer na gente ver os nossos alunos em outras atividades. Eu encontrei alguns que passaram na Unir, mas não estão fazendo o curso porque a Unir está parada. E aí eles arranjaram emprego, e aquele emprego que era meio período já virou período integral, e eles continuam trabalhando, professor, nós estamos bem, né? Nossa, professor, que legal encontrar o senhor, e esses depoimentos que você colocou na sua fala também, encontramos aqui. Nós temos alunos egressos que trabalham no IFO, no campus Porto Velho, na Zona Norte, na reitoria, então a gente vai encontrando eles também, porque essa formação que foi dada nos dentro do IFO se mostrou importante. Cara, muito bom, muito obrigado pela sua participação, né? Juliano, para quem não conhecia, é esse professor fantástico lá de Paraná. Nós vamos trazer outros professores na próxima semana, é um outro professor convidado, né? Obrigado por participar do projeto, os alunos do Calama te agradecem, né? Obrigado aos seus alunos que também participaram, aos amigos, a Aline, nossa professora, a Aline, a Iranira, professora de educação física do nosso campus, também fazem parte do projeto, né? Também agradeço, e a todos que puderam participar. Gente, muito obrigado, está no Facebook, vai ficar no IGTV, e depois eu vou subir para o YouTube para aqueles alunos que não conseguiram assistir, tá? Juliano, fica o registro, muito obrigado, subam os coraçõezinhos aí. Quem não se inscreveu ainda no canal do YouTube, aproveita para se inscrever, tá? O Márcio Araújo está te mandando parabéns, Juliano. O pessoal está cumprimentando, colocando carinha de coraçãozinho, tá? Meus parabéns mesmo. Um abraço, meu carinho para todos vocês aí, gente que está assistindo. Obrigado. É importante que vocês participem também dessas discussões. Obrigado a todos aí que estão assistindo a gente também. Um abraço. Eu vou encerrar aqui no Instagram, mas fica aí no Facebook, tá? Para a gente conversar ainda. Falou. Até mais, gente. Valeu, gente.